Bom dia, galera, tudo bem? Hoje a gente vai começar nossa aula corrigindo a prova de recuperação. Eu sei que nem todo mundo fez, né? Nem todo mundo pegou REC, mas é importante corrigir porque tiveram notas muito boas, mas também tiveram notas muito baixas. Então, a gente vai começar fazendo isso e depois a gente vai continuar a nossa aula corrigindo os deveres que vocês fizeram, né? Que ficou da outra aula. A gente tá um tempo sem ter aula porque teve a revisão para a prova, daí teve a REC, né? E agora a gente tá tendo aula novamente. Mas antes disso, ficou de atividade para vocês a página 46 a 48. Então eu vou corrigir essas atividades também e depois a gente vai seguir o conteúdo. Então vamos lá, na prova de recuperação. Primeira coisa, gente, nome completo e turma. Vocês estão no segundo ano do ensino médio. Se pede nome completo e turma, tem que botar completo. E a turma? Teve gente que botou só o nome, teve gente que botou só o primeiro nome e a turma, teve gente que botou o nome completo, mas não botou a turma, tá? Então, nome completo e turma. Próxima vez eu não vou aceitar se essa informação não estiver completa. Então, vamos lá. Primeira questão. Em busca de um maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em um novo conceito estético, Monet, Degas e Renoir, entre outros artistas, passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a... A alternativa correta é usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Beleza, gente? Vamos para a segunda. O termo impressionismo surgiu da referência à obra Impressão Nascer do Sol, um dos primeiros quadros de um renomado artista francês. A expressão foi usada originalmente de forma pejorativa, mas o artista em questão e os demais artistas desse movimento acabaram adotando a denominação. Assinale a alternativa que indica o nome do autor dessa obra citada. Tá, isso também tá na apostila de vocês, gente. Tá falando do Monet. A obra a seguir é uma instalação monocromática do artista brasileiro Cildo Meirelles. Assinale a questão que aponta a intenção do artista ao realizar essa obra. Ele tá falando, gente, da violência sofrida no período da ditadura militar no Brasil, evocando a cor vermelha, né? Evocando ao escolher a cor vermelha, o sangue derramado e as bandeiras do movimento de esquerda. Então é disso que o Cildo Meirelles está falando aqui nessa obra. Cândido Portinari e Sebastião Salgado, recorrendo a distintas manifestações artísticas, respectivamente pintura e fotografia, né? Aqui pintura e aqui fotografia, podem ser considerados intérpretes do Brasil. Então, gente, o que está falando aqui? Que essa imagem em primeira, né, é do Cândido Portinari e é uma pintura. Essa segunda imagem aqui é do Sebastião Salgado e é uma fotografia. E elas podem ser consideradas, esses artistas, né, podem ser considerados intérpretes do Brasil, pois o mundo do trabalhador rural brasileiro é reconhecível pelo diálogo e o confronto entre as diferentes interpretações feitas em épocas distintas, que oferecem um sentido à realidade. Beleza? Essa é a resposta correta. A maioria dessas questões eu peguei da apostila de vocês, são questões que a gente corrigiu em aula, tá, gente? Uma ou outra que eu não peguei, que eu criei a questão. Observe a obra Objeto Cinético, do Palatnik. Esta obra muda com o tempo, pois produz movimento. Isso também está na apostila de vocês. Essa é a alternativa correta. A pintura e poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participam do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos. Ambos estão apresentando um retrato ideal da mulher, marcado pela sobriedade e pelo equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e aos adjetivos usados no poema. Beleza, gente? É isso. Se ficou alguma dúvida sobre alguma das questões, se vocês não concordam com a resposta que eu dei aqui, me manda um clipe escola, tá? A gente conversa. Mas só lembrando que é pelo clipe, tá, gente? Não falem pelo WhatsApp, que eu não vou mais responder. A comunicação oficial da escola é pelo clipe escola. Então, vamos lá.
Vamos corrigir os deveres, então. Da página 48. Então, ele está pedindo para a gente observar a imagem do capítulo, que abre o capítulo, né? E caracterizar ela em função do movimento ao qual ela pertence. Então, vamos lá na abertura do capítulo ver que imagem é essa. Aqui, imagem de abertura do capítulo. A qual movimento essa imagem pertence, galera? É o que está pedindo a questão. Esse quadro, como a gente comentou na aula, né, é uma expressão clássica do dadaísmo, onde os pintores anularam as formas, né, técnicas e temas da pintura, como era a proposta daquele momento. E a gente pode perceber também esse processo de colagem, né, que se transformou no meio ideal da expressão do sentimento dadaísta. Eles faziam uma reunião de materiais aparentemente escolhidos ao acaso, onde a gente pode perceber textos elaborados com recortes de jornal, com diferentes características gráficas. Beleza? Essa é a resposta da questão 1. Vamos voltar lá então para a página 48. Por que é possível dizer que o dadaísmo foi a negação da própria arte? Ou anti-arte, né? Ele é considerado anti-arte porque ele critica todas as convenções sociais da época e do próprio conceito de arte. Ele faz escolhas do absurdo como expressão artística. E isso faz uma oposição a qualquer tipo de equilíbrio. Beleza? Vamos para 3. Já que a característica essencial do dadaísmo é a atitude de anti-arte, Duchamp, com seu ready-made, será o dadaísta por excelência. Quais as principais características dessa técnica que aproximam do dadaísmo? O ready-made, que foi criado pelo Duchamp, ele sintetiza o conjunto de princípios e o espírito crítico que alimenta o dadaísmo. No dadaísmo, um objeto qualquer pode ser lançado à condição de obra de arte. Por exemplo, a assinatura que ele colocou no mictório, né, que ele deu o nome de A Fonte, onde o Duchamp está afirmando que os objetos não têm um valor em si, mas eles adquirem a função quando esse sujeito está dando essa validação, né? Quando foi definida ali uma autoria para aquela obra, mesmo não tendo sido feita por ele. Então, só frisando aqui, né, essa característica dadaísta está exatamente no fato de que qualquer objeto pode ser lançado com condição de obra de arte, tá? Para 4. As obras criadas nada devem à razão, à moral ou à própria estética. A obra não é resultado de manifestações lógicas e racionais. A definição se deve a qual estilo da vanguarda europeia? A gente está falando da razão, da moral e da própria estética. Esse estilo de vanguarda, né, é característica do surrealismo. Nessa falta de razão, essa falta de moral. B. Cite 2 nomes desse movimento e suas principais obras. Tem vários artistas que vocês podem citar, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, o Magritte e uma obra dele, o Golconda e o Filho do Homem. Duas das principais obras dele, né? E também o Salvador Dalí. E duas das principais obras dele são A Persistência da Memória e Telefone Lagosto. Deixa eu até mostrar pra vocês essas obras. É legal vocês verem.
Então, essa é a obra Golconda, do Magritte. Ai, não quero abrir o site. Deixa eu fecha. É totalmente surrealista. Várias pessoas voando aqui na imagem, se repetindo. E a outra obra que eu citei dele foi O Filho do Homem. Onde tem essa maçã flutuando aqui no rosto, né, do homem. E do Dalí. A Persistência da Memória. Foi uma das que eu citei. Que é uma das obras mais famosas dele, vocês já devem ter visto, né, gente? É a obra mais famosa do Dalí. Onde tá tudo meio derretendo na imagem, esses relógios derretendo. E a outra que eu citei foi Telefone Lagosta. Telefone. Beleza? Vamos continuar então a nossa correção aqui. Vocês podem ter citado outros nomes, tá? Do surrealismo e outras obras, não tem problema. Eu só dei aqui alguns exemplos, caso alguém não tenha feito ou não tenha conseguido fazer. Quais características do surrealismo têm origem no dadaísmo? Gente, o surrealismo e o dadaísmo têm muitas semelhanças. Entre elas, a gente pode citar o amor ao protesto, a valorização do improviso e da espontaneidade no manejo dessa linguagem. Ai, falei difícil, né? Vou tentar explicar de novo. Então, coloquem aí que o surrealismo e o dadaísmo têm muitas semelhanças. E entre elas, a gente pode citar o amor ao protesto, né, o uso do improviso e da espontaneidade na utilização da linguagem. No Brasil, o movimento surrealista chegou de forma tênue, mas nem por isso passou despercebido. Vivíamos um período de valorização da racionalidade, exaltando o sentimento nacionalista e formando nossa identidade, o período modernista. Quais características relacionadas ao surrealismo podem ser encontradas na obra O Sol Poente, da Tarsila do Amaral? Nessa obra da Tarsila, né, que chama O Sol Poente, ela está expondo um céu flamejante, que foi inspirado na imagem que a artista tinha da sua infância, na fazenda de café no interior de São Paulo. O contraste entre o amarelo vivo, que racha o céu, e o verde, que vem tipo ditar o seu ordenamento do próprio universo, é surreal e torna a tela imaginativa. Porque entre o nadar ou o vasculhar no azul, as ideias vão perpassando por um grupo de ratazanas ou peixes que inocentemente procuram comida. Aqui, ó.